Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre grupos de estudos nos programas de mestrado e de doutorado. Quais são suas importâncias ou qual é a sua importância? É obrigado você participar? Quais os benefícios que você vai ter de participar de um grupo de estudo? Então vamos lá. Bom, como o próprio nome diz, o grupo de estudos tratam-se de pessoas que se unem para pesquisar, para estudar, para idealizar projetos e podem também se prorrogar, por exemplo, ou melhor, prolongar para o sentido de extensão fora da instituição, e você participa desses grupos para estudar basicamente determinados temas. Esses estudos que os grupos desenvolvem, os grupos de pesquisa, não precisam estar dentro da sua área de pesquisa, não precisam fazer parte da sua investigação pessoal e também não precisam ser necessariamente da sua instituição. Por exemplo, eu faço parte hoje da PUC São Paulo e eu participo de 5 grupos de pesquisas em diversas universidades diferentes. Então, eu participo de grupo de pesquisa na Mackenzie, da Universidade Federal do Amapá, Universidade Federal do Pará. Então, são grupos de estudos, são eu com outros pesquisadores, mestres, doutores, estudantes, até mesmo estudantes de graduação, que se reúnem para estudar diversos temas. Cada um desses grupos de estudos possuem linhas específicas. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de estudo, eu participo, na verdade, de um grupo de estudo que estuda só memória. Então, eu foco em estudar a memória. O outro grupo de estudo estuda doenças tropicais. Então, essas doenças tropicais fazem parte do nosso rol de estudo. Dentro desse rol de estudo, muitos alunos estão fazendo pesquisas específicas que nós colaboramos, podemos nos reunir para publicar artigo científico e alguns trabalhos nós fazemos de extensão, ou seja, nós vamos a campo fazer investigações e aplicar determinados temas. Como, por exemplo, nós fizemos um trabalho intergrupo, onde nós fizemos uma associação entre o nível de estresse e depressão e exercício físico dentro do contexto pandêmico. Então, nós fizemos uma associação de vários grupos, onde nós tínhamos colaboradores até mesmo internacionais para gerar os resultados desse estudo. Agora, qual é o benefício de participar desses estudos? Bom, eu diria que o principal benefício realmente é o conhecimento científico, porque você vai adquirir know-how, vai adquirir colaboratividade, você vai fazer redes de relacionamento e você vai conhecer temáticas e linhas diferenciadas. Nós não ganhamos para participar de grupos de pesquisas. Nós ganhamos conhecimentos, ganhamos experiências, ganhamos outras coisas que não seja recurso financeiro. Então, há alguns grupos de pesquisas que conseguem alguns financiamentos para projetos específicos vindos das agências de fomento, como o CAPES, como o CNPq. Aí é muito de cada grupo e depende muito dos pesquisadores envolvidos, para que eles querem esse recurso, e esses recursos têm que ser até mesmo declarados, tá? Então, é um dinheiro público que você está pegando e você vai ter que estabelecer todas as regras de gastos, né, de investimentos dentro desses recursos públicos. Alguns grupos de pesquisas conseguem esses fomentos, outros grupos não conseguem e outros também nem vão atrás porque não há interesse. Mas o pesquisador, enquanto pesquisador, dificilmente irá ganhar nesses grupos de pesquisa. Há alguns grupos de pesquisas de universidades específicas, especialmente as federais e municipais, que conseguem melhor recursos e algumas ainda repassam alguma coisa para o pesquisador. Mas se você está pensando a priori em grupo de pesquisa para algum tipo de remuneração, não. A não ser que esse grupo de pesquisa faça parte de uma empresa específica que você tenha algum vínculo ou de contrato ou empregatício que você vai ter alguma espécie de remuneração. Portanto, não há obrigatoriedade em participar desses grupos. Isso é muito importante. Na sua grade, quando você ingressa num programa de mestrado, quando você ingressa num programa de doutorado, você terá que cumprir os créditos relativos à disciplina que você vai ter que participar. Você vai ter que cumprir créditos relativos à publicação de artigo científico, créditos em participação em congressos, seminários ou simpósios e a entrega da dissertação ou do trabalho final, se o seu mestrado for, por exemplo, profissional. Mas vamos colocar o nome de dissertação para mestrado e tese para o doutorado. Ou seja, o objetivo, os cumprimentos dos créditos do seu programa de mestrado e doutorado vão estar relacionados a estas produções e não a sua participação de grupos de pesquisas. Há alguns programas de mestrado que, se você participar de grupos de pesquisas, você pode pontuar como parte desses créditos. Então,
por exemplo, eu já vi alguns programas de mestrados que colocam assim: desses 5 créditos que você tem que desenvolver, você pode ou participar de um seminário, que vai contar 2 pontos, mas você tem que cumprir 5. Então, você tem que participar de 2 seminários. Você pode participar de um simpósio, que vai contabilizar 1 ponto. Você pode publicar um artigo científico, que vai contabilizar 5 pontos. E você pode participar de um grupo de pesquisa, que vai contabilizar 1 ou 2 pontos. Então, veja, pode ser que em alguns programas de mestrado, a participação do grupo de pesquisa possa lhe ajudar nesse sentido de pontuação, para você pontuar, não de remuneração e também não são todos os programas de mestrado que consideram a participação desses grupos de pesquisa como parte de pontuação. Basicamente é isso. Professora, quais são os outros benefícios que eu posso ter? Eu diria, por exemplo, que se você é um estudante de uma outra instituição e queira entrar num programa de mestrado ou doutorado de uma universidade pública, uma das estratégias é que você entre em contato com um grupo de pesquisa de um professor específico que você tem interesse para ser seu orientador e pergunte se você pode participar desse grupo de pesquisa. Mas o que eu vou estar ganhando com isso? Primeiro, você vai estar ganhando uma aproximação dos professores e dos colegas, porque esses professores, geralmente, eles fazem o grupo com os alunos que eles orientam. Então, eles acompanham esses alunos desde a graduação, esse pessoal participa de grupo de pesquisa, publica artigo, participa de congresso, aí ele vai ingressar no mestrado já tendo esse conhecimento por parte do professor da casa, e aí ele já acompanha, continua nesse grupo e vai para o doutorado. Então, se você não é da casa, se você é novinho, quer agora se dedicar só a pesquisar, ainda está na graduação ou saiu da graduação agora, ou você tem tempo, né? Não precisa ser novinho, mas se você tem tempo na sua agenda, na sua vida, é interessante você ingressar num grupo de pesquisa desse para você ir fazendo o meio de campo, né? Fazendo ali essa integração com o professor. Às vezes é bem mais fácil do que você optar em entrar como aluno especial, onde você não tem tempo, onde você vai estar participando de uma sala com muitas pessoas e talvez não tenha tempo de entender como os professores trabalham, como esse professor trabalha, como os colegas trabalham. Em grupos de pesquisa, você vai se envolvendo e nesse envolvimento que você tem, você acaba desenvolvendo novos projetos. Outras opções de grupos de pesquisa é se você, por exemplo, pesquisa um determinado assunto e você quer conhecer mais e viu que tem um grupo de pesquisa que trabalha sobre isso numa outra instituição. Você também pode usar esses grupos de pesquisa como meios para melhorar a sua pesquisa, para você saber mais sobre determinado tema. Por exemplo, eu quero estudar, por exemplo, a alimentação ou a alimentação como forma de medicina ou ainda alguma coisa ligada a produtos naturais. Aí eu vi que tem um grupo que fala sobre isso, então eu posso participar desse grupo e aí eu posso aprender mais sobre o tema, sobre como eles desenvolvem o tema e várias outras questões. Então isso é interessante para você ver as possibilidades do grupo, apesar da não obrigatoriedade. Professora, eu saí muito tempo da faculdade, estou pensando em entrar no mestrado, o grupo de pesquisa pode ser uma boa? Pode ser uma boa. Você manda um e-mail para quem é diretor do grupo de pesquisa, pergunta se você pode participar, quais são os dias das reuniões, como funcionam e vai conhecer. O máximo que vai acontecer é você não se adequar àquele grupo, daí você sai e procura outro. Nós temos grupos de pesquisa espalhados em todo o Brasil. Se você entrar lá na CAPES, entrar lá na plataforma do CNPq, tem uma lista dos grupos de pesquisa, são milhares de grupos espalhados e você também pode ligar para a instituição, entrar no site da instituição que você tem interesse e aí você vai saber o que essa instituição está fazendo ou não, o que o professor está fazendo ou não com relação ao grupo de pesquisa deles. Geralmente, esses grupos de pesquisas nas universidades federais, municipais ou estaduais costumam funcionar um pouco melhor, porque como eu falei, eles têm verbas mais fáceis, conseguem recursos mais fáceis, governamentais, então promove a viabilização do funcionamento desses grupos. Como nas universidades privadas, institucionais, confessionais, mais complexo, esse recurso é uma coisa só mesmo filantrópico, colaborativo, acaba ficando um pouco mais difícil esses grupos ficarem muito tempo na ativa, tá bom? Eu espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima!